Era como uma bola de fogo caindo do céu. Uma primeira explosão na cabine do jato Cessna o fez inclinar o bico e posteriormente colocá-lo na horizontal, e em queda livre. Uma segunda explosão na parte traseira fez com que a aeronave se despedaçasse em centenas de fragmentos. Somente uma explosão de dentro para fora poderia ter causado tamanha destruição. O avião em que estava Eduardo Campos não caiu, foi derrubado. No local da queda do avião onde estavam Eduardo Campos e mais 6 pessoas, todas mortas e despedaçadas, vítimas deste trágico acidente, foram encontradas 2 caixas pretas. Estranho saber que uma delas havia sido comprada por um colecionador em algum brechó de SP. Como esta caixa preta foi parar lá no local do acidente, quem a colocou lá teria sido uma manobra para confundir as investigações da queda, e como um jato tão moderno poderia estar com problemas em sua caixa preta, uma vez que não há registros nas fitas encontradas na segunda caixa preta. Alguns técnicos dizem que o não funcionamento da caixa preta neste tipo de aeronave a impede de decolar. Não sou técnico para afirmar se isto é verdade, mas uma coisa é certa: este acidente tem vestígios estranhos e confusos, e as ações policiais investigatórias apresentam informações levianas, que nos levam a crer que estão omitindo ou tentando encobrir as verdades e os fatos em torno do acidente. Depoimentos de pessoas que testemunharam o acidente contradizem algumas das informações noticiadas na imprensa. Era como uma bola de fogo que caia na horizontal, disseram algumas que presenciaram o estrondo e uma explosão no céu e segundos depois, viram o avião se chocar com as edificações. Porém há suspeitas que foram 2 explosões e não uma. Os corpos foram despedaçados como se houvesse uma explosão interna provocada por grande deslocamento de ar. O jato estava em pedaços, estilhaçado em pequenos fragmentos, nada que lembrasse o impacto. Normalmente em acidentes com jatos do porte do Cessna, sempre verificamos as partes grandes do avião, como a cabine do piloto, as asas ou parte da fuselagem. Neste acidente em Santos não havia partes grandes do jato. Quem olhasse o acidente sem saber do que se tratava, pensaria com certeza que teria havido um incêndio residencial ou uma explosão de botijão de gás e jamais um acidente envolvendo uma aeronave. Não havia nas imagens passadas na televisão, que nos lembrasse um acidente aéreo, tal era a falta de vestígios de um jato com a envergadura do Cessna. Este acidente está envolto em mistérios e lembra mais um atentado terrorista do que um simples acidente aéreo. O país hoje é governado por bandidos e ex-terroristas. Há ex-terroristas por todos os lados, só no PT e no PSDB são mais de 30 ex-integrantes das quadrilhas que nos anos 60 e 70, tinham por hábito matar e explodir. Usavam dinamites, granadas e bombas caseiras que eram fabricadas nos aparelhos comunistas por guerrilheiros treinados em Cuba. José Dirceu foi um que treinou guerrilha em Cuba e Dilma também planejava atentados à bomba. O aeroporto de Guararapes foi explodido pela turma de José Serra e várias pessoas foram vítimas daquele atentado terrorista. Essa gente que está no poder do país tem ausência de humanidade, e matar um ser humano para eles é como pisar em um inseto. O fato é que o Brasil hoje é governado por quadrilhas de bandidos, organizações criminosas e terroristas acostumadas a matar e roubar, e não seria surpresa nenhuma se algumas pistas no acidente que vitimou Eduardo Campos sugerissem provas de um atentado terrorista. Todos os partidos que disputam o poder têm benefícios com a morte de Campos, não é só o PT, mas também o PSDB, o PSOL e o próprio PSB. Todos teriam motivos para aniquilar o candidato que poderia ganhar fácil de Dilma e Aécio no Nordeste. Todos são partidos de esquerda, todos têm seus terroristas, seus esquerdopatas doentes e seus militantes aloprados, e não seria surpresa até mesmo, se todos eles estivessem mancomunados com este acidente. Estamos falando de esquerda, de comunistas e socialistas, gente sem caráter, sem moral, sem vergonha na cara, bandidos, canalhas e safados. Com esta escória unida para se apossarem do poder, tudo é possível, até mesmo reconstruírem o inferno de Dante em pleno século XXI. O Brasil hoje é o país da bandidagem e do crime organizado, e os terroristas estão no poder, isso é um fato. Uma aeronave era relativamente nova, sendo fabricada em 2010. 2. Ela tinha todas as revisões em dia, com inspeção anual válida até o ano que vem, e ao contrário do que chegou a ser veiculado, não apresentou falha alguma em seu histórico de voos. 3. As condições de adversidades climáticas encontradas na região na data, hora e no local informado, não produziriam efeitos para o que se viu com as evidências de explosões antes de tocar as moradias. Não estava chovendo e não havia nenhuma tempestade, estava garoando. 4. Não há histórico de aeronaves que tenham arremetido e em razão da manobra tenham produzido efeitos para causarem explosão repentina de modo a não sobrar pedaço algum muito maior que 20 centímetros. 5. O piloto e a torre de controle mantiveram contato, e na conversa gravada a que uma emissora de TV conseguiu ter acesso, não havia nenhuma anormalidade. Houve um diálogo sob aparente normalidade, mas a mesma conversa apresentada não expõe até o final, ou seja, não apresenta até onde pode ter havido uma explosão. 6. Mesmo em tragédias como as da TAM ou da Gol, que foram as maiores já registradas no país, nunca houve um episódio em que os corpos das vítimas fossem despedaçados como foram os 7 corpos dos 7 ocupantes da aeronave.
7. Eduardo Campos se apresentava como uma opção entre Dilma e Aécio Neves, onde figurava como um candidato que causava desconforto para o PT porque poderia conquistar votos importantes no Nordeste brasileiro e incomodar a candidatura petista. 8. A aeronave sofreu 2 explosões, uma que ocorreu na cabine do piloto, motivando a queda e fazendo a aeronave cair, motivo da inclinação repentina e dos relatos de que caía como uma bola de fogo, seguida de outra maior que despedaçou os corpos e toda a aeronave. As explosões aconteceram de dentro para fora, haja vista que a porta da aeronave foi lançada para longe e tanto a aeronave como seus ocupantes foram despedaçados. 9. Acidentes acontecem, aeronaves caem, mas aeronaves como esta que é considerada segura se despedaçar a ponto de não sobrar pedaços maiores é algo muito diferente do normal, não haver uma grande parte da aeronave inteira como é convencional, isso foge muito da normalidade. Vejam os episódios do avião da TAM, ele pegou fogo sim, mas a aeronave se dividiu em grandes partes, esse avião se despedaçou por uma grande explosão. 10 vítimas de acidentes aéreos morrem com seus corpos queimados, não morrem com seus corpos despedaçados como foi o caso deste suposto acidente. Os corpos foram tão despedaçados que obriga exame por DNA e arcada dentária, já que não há como definir os pedaços dos corpos de cada ocupante sem os exames. Não foi acidente, foi um atentado. Por Luiz Tamura.